Cantar, dançar, compor, escrever, produzir, criar, desenhar. Profissões magníficas, mas que ainda sofrem muito com o preconceito. O que você faria ao ouvir de seu filho que ele pretende ser um artista? Será que isso dá dinheiro? Como é possível viver da arte? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meus convidados são Fábio Campos, escritor, gestor da produtora Panela Filmes, ganhador de prêmios, especialista em produção cultural pela Fundação Getúlio Vargas. Fernando Portela, escritor, consultor e professor de empreendedorismo cultural, diretor executivo do Instituto Cultural Cidade Viva, e Mário Margutti, crítico de arte, secretário da Rede Botafogo de Cultura Solidária, autor de diversas publicações ligadas ao marketing cultural e presidente do Instituto Cultural Cidade Viva. São muitos créditos, eu fiquei confusa na hora, eu falei, gente, mas são 3 feras, eu acho que eu trouxe as 3 pessoas corretas e mais indicadas para falar sobre o assunto. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, quais as áreas mais promissoras no mundo da arte para empreender nesse momento? Sem dúvida é o audiovisual, com todo respeito às outras, porque a gente tem uma agência hoje que toma conta, né, que regula a atividade e é que tem mais dinheiro, sendo muito... O audiovisual e todo esse mundo web, na internet, né? Isso está crescendo alucinadamente, né? Então, o audiovisual também tem a questão da facilidade. Hoje você filma com um celular, né? Então você está popularizando isso bastante. Então é um grande mercado, né? Sim. O interessante na cultura e o difícil na cultura é a complexidade desse mercado, né? Porque o audiovisual não tem nada a ver com teatro. Tem coisas semelhantes na produção, pode ter, mas é um outro mundo. A dança é um outro mundo. Tudo isso é um outro mundo, né? Mas a arte e a cultura emprega no país tantas pessoas como o comércio emprega. Então, só para você ter uma dimensão do tamanho desse pessoal. E uma informalidade imensa. Porque até agora ninguém pensou como é que a gente funciona na prática e criou-se uma maneira de contratação, de coisas dentro da nossa realidade, que não somos a mesma coisa do que um trabalho comum. Você, por exemplo, se pensar em termos de cultura, você não pode ensinar aquela história, o Ivo viu a uva, para todos os municípios do país, porque tem lugar que ninguém chama Ivo nem planta uva. Eu comecei a dar aula com 17 anos e foi muito engraçado, era numa comunidade no Caju. E uma professora pediu para fazer uma redação sobre o gato, sobre um gato. Faça uma redação sobre um gato. E eu soube desse assunto porque as colegas se reuniam, né, para estudos e etc e tal, conselho de classe, e cada uma contava a sua história. E aí ela contou isso. E o menino escreveu sobre o gato, mas ele não escreveu sobre o gato bicho, ele escreveu sobre o gato que o pai fazia, né, para ter luz em casa. Quer dizer, isso que você falou, muito louco isso, né? Muito louco. Em São Paulo, num colégio, a professora, no centro de São Paulo, pediu para desenharem galinha. E eles desenharam aquele franguinho de geladeira, né? O desenho era aquilo, só tinham visto a galinha ali, naquele franguinho girando, né? Mas ela não sabia como é que era. Quero dizer que hoje a gente vive no tempo da economia criativa, né? Então, o artista, ele já tem que trabalhar em interface com a tecnologia, tem que trabalhar em interface com o design. Na economia criativa, hoje são 17 setores. Então, a arte e a cultura já tem que ser vistas nesse contexto maior de economia criativa, né? O Ministério da Cultura criou a Secretaria de Economia Criativa, a Secretaria de Estado aqui tem a incubadora Rio Criativo, que funciona ali na Fundação Calouste Gulbenkian, né? Então, hoje, acho que tem essa visão de interface, né? Quando eu dei uma palestra de economia criativa em Carapebus, aqui no interior de Minas, para um rapaz que ele trabalhava com capoeira.
Depois que ele descobriu essa história de economia criativa, ele falou, agora também vou trabalhar com moda afro, gastronomia africana. Ele entendeu. Eu acho que ele entendeu, no caso, pelo que você está falando, as possibilidades dessa arte. Desdobramento, né? Exatamente, desdobramentos dessa arte que ele está inserido e também as possibilidades de negócio com isso. E aí eu vou fazer uma pergunta genérica para a gente depois detalhar. Foi a pergunta que eu abri o programa, como viver de arte, como ganhar dinheiro com arte? Não adianta você ser um grande artista, pintar um quadro maravilhoso, ser um grande ator, ser um grande produtor, um grande diretor, se aquela arte fica só contigo, só para você. E aí é a pergunta, como a gente ganha dinheiro com isso, com o talento de cada um no meio artístico? São vários caminhos aí. Primeiro, ressaltar o que o Mário falou da economia criativa. A economia criativa é um caminho. Abre um espaço muito grande e também confunde muitas pessoas, economia criativa e tal. Mas é uma economia forte. Com a crise toda mundial, ela está sempre crescendo todo ano, Mas ninguém consegue olhar para isso, talvez por uma certa ignorância, né, não ter cultura, né, para enxergar isso. Então, como é que a pessoa vai viver da sua arte? Né? Então, cada arte é diferente da outra, né? Mas é preciso que se você é um artista, você tem que ir aprimorando a sua técnica e aprimorando a sua rede de relacionamento e mostrando a sua obra. Consegue um espaço, vamos supor, um artista plástico, consegue um espaço para expor, leva a gente, busca um meio de pessoas interessantes, se junta a uma pessoa que vende quadros, um marchand e tal, e vai construindo um caminho, vai começar pequeno talvez, mas se a arte dessa pessoa chegou num determinado nível que toca o coração de muita gente, que mexe com muita gente, que toca num coletivo muito grande, não só no pessoal, quanto mais o coletivo daquela obra toca, mais essa pessoa vai viabilizando o seu trabalho. Eu não acredito muito que existe um mercado, assim. Não, existe um mercado, mas eu acho que cada obra constrói um mercado. Cada pintor, pintando de uma maneira, tem um mercado que ele tem que descobrir nos seus relacionamentos, né? Van Gogh ficou pobre a vida inteira, e Picasso e Salvador Dalí ficaram ricos. Agora, puxando essa pegada do coletivo, eu acho que a grande saída hoje é a economia colaborativa. Né? É o trabalho em rede de colaboração, de cooperação. Eu, junto com outras pessoas, nós criamos em Botafogo a Rede Botafogo de Cultura Solidária, que não é uma rede só de artistas, é uma rede de todo o bairro. Então tem comerciante, tem gente de música, tem gente de teatro, tem gente de dança, tem a biblioteca. 4 instituições de ensino superior participam, né? Uma produtora de cinema participa. Então, a Associação de Moradores veio fazer parte da Rede Botafogo. Então, a gente falou, qual vai ser o nosso primeiro evento coletivo? Se descobriu que a questão que mais mexia ali era a segurança, né? E o pessoal logo concluiu, bom, a rua é insegura porque a gente não ocupa a rua, então nós vamos ocupar a praça com arte e cultura. E fizemos um evento na Praça Chaim Weissmann, que é uma praça esquecida de Botafogo, e ali funciona uma biblioteca maravilhosa. Fizemos um evento chamado Botafogo Vivo, né, que teve música, dança, capoeira, contação de histórias para criança, tudo isso de forma cooperativa. Qual o custo total do evento? R$400, porque todo mundo cooperou. E fizemos uma vaquinha. Quem levou dinheiro? Não foi nem dinheiro. Fizemos a apresentação de um coral de moradores de rua, né? E eles ganharam o transporte e a comida, né? Então foram 22 quentinhas. Isso foi metade dos R$400, porque o resto trabalhou por amor à causa, né? E o momento mais emocionante foi quando esse coral começou a cantar e os alunos e alunas da Escola de Dança Contemporânea da Angel Viana começaram a dançar de maneira improvisada ao som do coral. Então foi um evento assim maravilhoso. Eu acredito muito nisso agora. É o tempo da colaboração, economia solidária e economia colaborativa.
Fábio, no teu livro, Produção para TV e Cinema... Produção de cinema e vídeo. Cinema e vídeo, foi o segundo livro, obra publicada no país em relação ao assunto. Isso. Teve esse cunho, essa motivação sua de facilitar o empreendedorismo, facilitar que as pessoas entendessem melhor como funcionam as coisas? Teve isso? Sim, teve isso porque eu comecei a dar aula e vi que não havia unidade de consenso de organização de um projeto. Então, cada um organizava conforme achava melhor. E isso levava a uma incompreensão por parte das outras pessoas do que seria essa organização. E todo projeto audiovisual, ele tem que ser organizado. Ele tem que ser de uma forma pensado, não é? Porque os elementos que compõem a obra que você está fazendo, eles passam por fotografia, enquadramento, por arte, figurino, interpretação, som. Então, se você não estuda, é como uma peça de teatro. Se você não ensaia, qual vai ser a marcação dos atores? Qual vai ser a marcação da luz em relação aos atores? Então, o livro quis trazer essa discussão. Não existia nenhum livro sobre isso. Eu senti essa dificuldade sendo produtor, freelance de várias produtoras, porque tinha que me adaptar ao pensamento de como se organizava uma produção. Em cada produtora era diferente. Então eu saía 3 horas da manhã, porque até entender a planilha do cara, né? Então eu passei a fazer a minha, e a partir da minha feita, eu colocava para o freguês como ele queria. Então, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber isso, porque você tem que ter uma organização, não é? E essa é uma dificuldade. Tem uma facilidade, né? A arte, ela é autoral, ela é criativa, mas, por outro lado, ela tem que ter algumas definições de escopo, técnicos, como é que eu vou contar essa história em relação a esse personagem, ou em relação... Como é que eu vou... Então, se você não organiza isso, em cinema, por exemplo, quando a gente trabalhava com película, uma lata de 5 minutos de película custava R$ 1.500. Então, se você não soubesse quantos takes você faz, aonde está a tua câmera, que lente você usa, então um dia de filmagem, você rodava 10 planos. Nossa, imagina isso em televisão é uma loucura, você roda 26 cenas. Então, assim, quando você decupa um roteiro, você decupa em sequência, cena e plano. Tinha gente que decupava em sequência e cena, outros em cena e plano, outros em sequência e plano. Então, ninguém entendia muito o que o outro estava querendo dizer. Entendi. Então foi nesse intuito. Vou pedir para vocês segurarem, mas vou deixar uma pergunta no ar. Quer dizer, o artista precisa aprender, o artista brasileiro, vamos falar de Brasil, precisa aprender a ser empreendedor. É por isso, esse seria um dos motivos, claro, não o único, mas um dos motivos que faz a nossa cultura, de repente, estar tão carente assim. Segura um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.